Salve, salve, moçada! Eu sou o Dibene, vou trabalhar com vocês ciências da natureza e quero deixar claro para vocês que a minha apresentação terá algumas divisões. Então, vai ter uma primeira parte, que eu posso chamarei essa primeira parte de vídeo 1, depois futuramente vídeo 2. Ou seja, é para tornar o vídeo mais factível de ver, de perceber, ok? Então tá, salve, salve novamente, dizendo para você assistir em partes, né? Dá mais emoções, são mais ondas, fechou? Estou aqui para falar com vocês um pouco de objetos de conhecimento voltados para o Enem 2020, uma boa oportunidade para você estudar, apesar da pandemia que nós estamos enfrentando no momento, mas nem por isso vamos deixar de estudar. Então aqui o Dibene vai falar com vocês a respeito de ciências da natureza. E dentro das ciências da natureza nós abordaremos alguns fenômenos ondulatórios como o fenômeno da refração, da reflexão, da interferência da luz. E aqui nessas imagens, né, o governo do estado de Mato Grosso está trabalhando com bastante afinco para levar até você, caro estudante, momentos de aprendizagem significativa. Então, com esse objetivo, nós vamos trabalhar duramente para falar de alguns fenômenos como a dispersão luminosa. Aqui nós temos o arco-íris. Temos aqui também a luz passando por uma lente, fazendo uma imagem invertida. Nesse outro momento aqui nós apresentamos para vocês um globo de plasma. Nesse globo de plasma você tem a oportunidade de acender essa lâmpada apenas com o toque de vossa mão. Porque existe aí um campo elétrico, um campo magnético atuando. Então veja que parte da lâmpada está acesa e a outra apagada. Senhores estudantes, veja bem, dentro de ciências da natureza você pode observar que a física estuda as leis de Newton, estuda o átomo e as partículas que estão presentes no átomo, como os prótons, os nêutrons, os elétrons. A ondulatória propriamente dito, falando novamente aqui que a dispersão luminosa é um fenômeno da ondulatória, especificamente dentro da refração. Então veja bem, nós falamos aqui, só para deixar claro, falamos da interferência, da refração. Essa imagem que você pode observar de todos esses elementos que compõem essa tela, ela na verdade é uma reflexão da luz. Então veja bem, você só pode ver objetos quando esses objetos estão refletindo a luz. É uma reflexão difusa, ok? Então veja bem, vamos falar de temas presentes nos últimos Enem. Veja, Enem de 2015, Enem de 2016, 17, 18 e 19. E a quantidade de questões presentes nesses Enems. Veja, por exemplo, a ondulatória. Qual é a frequência da ondulatória? Veja, moçada, a ondulatória é muito frequente no Enem. Dentro do Enem aparecem questões de mecânica também. A mecânica estuda os movimentos e a causa desses movimentos. Dentro da mecânica nós temos a cinemática, temos a dinâmica e a hidrostática, enfim. Ela está muito preocupada com os movimentos, fechou? Tranquilidade? Gente, na eletricidade eu percebi em 2019 várias questões de eletrodinâmica, 2018 também. Então fique atento em questões de eletricidade. Como calcular, por exemplo, a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico, né? Calcular resistência equivalente. Em 2018 teve uma questão que era a tela de um celular, onde você pressionava a tela e lá dentro daquela tela você disparava um circuito elétrico. Vale a pena você rever essa questão de 2018. Era um exercício simples, mas que requer conhecimento de eletrodinâmica. Dentro da eletricidade nós temos a eletrodinâmica, eletrodinâmica, eletrostática, temos o magnetismo e o eletromagnetismo. Fique atento. Estou dando uma geral para você do que tem cada uma dessas frentes. Eu, especificamente, Dibene, vou trabalhar com você a ondulatória, fechou?
Mas em 2018 e 2019 apareceram também questões de termometria. A termometria trabalha a calorimetria, trabalha a temperatura, a dilatação térmica, as potências térmicas. Em 2019, gente, apareceu uma questão que fala da potência e energia consumida num ambiente. Ou seja, tem a planta de uma casa e o que acontece? Lá tem uma pessoa que anda nessa casa e tem a potência dos aparelhos. Mas, especificamente, o que vai ser discutido é a potência das lâmpadas. E aí ele apresenta uma sequência de movimentos dentro do cômodo. Essa questão vale a pena você estudar. Energia, potência e intervalo de tempo dentro da eletricidade, sobretudo em eletrodirômica. Valeu, gente? Atenção, hein? Vamos começar nosso estudo com bastante atenção, com bastante foco, concentrando nas aprendizagens significativas. É importante, é fundamental que você pesquise esses temas aqui, ó. São as divisões da física, ok? Muito bem. Quando falo em fenômenos ondulatórios, eu coloquei alguns temas que são presentes. Por exemplo, a reflexão tanto da luz quanto do som. Mas o que é refletir? Refletir é quando um objeto bate numa determinada superfície ou partícula e volta. Por exemplo, o som sofre reflexão? Sim, o som bate nesse aparelho de televisão, ele é refletido. Uma das características que pode aparecer aí é a reflexão do som, que nós chamamos de eco. O eco é a reflexão do som. Mas é necessário uma distância de 17 metros para acontecer essa reflexão. Veja bem, a distância mínima necessária para acontecer o eco é de 17 metros. Muito bem. Quem não gosta de um violão? Quem não gosta de ouvir música? Quando nós falamos em música, o que nós temos? As notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cada nota musical dessa, moçada, apresenta uma frequência. É muito cobrado nas provas do Enem. É preciso que você domine esse objeto de conhecimento para perceber, olha bem, perceber que cada uma dessas frequências tem um comprimento de onda. Veja nessa imagem aqui. Essa imagem apresenta os picos e as cristas de uma onda. Como é que eu faço para eu produzir uma onda como essa? É fácil. Uma gotinha de chuva, quando cai na água, a água parada, essa gotinha de chuva perturba essa água e daí surge a onda. Olha, olha a onda. Olha a onda. Então, veja bem. Quais são os fenômenos da ondulatória, gente? Vamos lá. Que número aparece para você? São 7. Veja. A reflexão, a refração, a difração, a interferência, a ressonância, a polarização e o efeito Doppler. São fenômenos muito presentes no Enem e que fazem parte da ondulatória. Gente, por que você está vendo esse objeto? Porque ele faz refração? Ou porque ele faz interferência? Pare um pouco. Volta no vídeo alguns segundos. Nós enxergamos os objetos por reflexão. Tem a do espelho, que é a reflexão especular, e tem dos objetos que têm superfícies ásperas. Essa superfície é muito polida, mas algumas são ásperas. Os objetos, as superfícies ásperas, elas fazem reflexão difusa. Então, nós enxergamos os objetos por reflexão difusa. Então, por que você vê esse objeto? Porque ele faz reflexão difusa. Difundir é espalhar a luz. Então, vários observadores em posições diferentes conseguem ver um mesmo objeto, porque ele espalha a luz. O espelho, a luz chega e reflete para uma única direção e sentido. Por isso fala a reflexão especular.
A superfície tem que ser lisa. Gente, falando de coronavírus, eu esqueci a minha máscara. Seria legal eu estar mascarado aqui agora, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês um globo de plasma para eu fazer uma experiência. Para isso a gente vai precisar apagar essa luz. O escuro é ausência de luz. Então, onde há luz, você consegue ver os objetos. Onde não há luz, você não consegue perceber os objetos. Incrível, né? Show de bola. Bom, então nós já falamos aqui da reflexão, da refração. O que é a refração? É quando uma onda chega numa determinada superfície e penetra nessa superfície. Por exemplo, a luz, que é uma onda eletromagnética, consegue penetrar nessa superfície? Não, ela bate e volta. Pouca coisa pode ser absorvida. A absorção é uma das ocorrências que acontecem nos fenômenos ondulatórios. Porque nós temos a emissão, a incidência e a absorção. Então a luz incide, é absorvida e é refletida. Parte da luz que entra em um objeto, eu digo que essa luz sofreu o fenômeno da refração. E o que é a refração? É quando uma onda muda de meio. Em que situação essa onda pode mudar de meio? É quando ela entra numa superfície transparente, gente. Por exemplo, um copo com água. Se for um copo de vidro, o vidro é transparente. Então a luz passa por essa onda. Veja aqui o mostruário do meu relógio. Ele é transparente. Você consegue ver os ponteiros. O meu globo ocular é transparente. A luz consegue penetrar no meu globo ocular, vai lá na retina e forma uma imagem. Por que isto? Porque o nosso globo ocular, em alguma posição, permite esse fenômeno da refração. Falando em globo ocular, nós temos a córnea, depois essa região central que nós chamamos de pupila, e ainda temos, depois da pupila, uma lente chamada cristalina. E por fim, lá na região de acomodação da imagem, nós temos a retina, é onde se forma uma imagem, e essa imagem ela vai se formar sempre invertida. A imagem que se forma na retina é sempre invertida. Vale atenção para essa informação, porque no Enem de 2019 apareceu alguma coisa sobre a população Moken, que a luz, esse tipo de pessoas que entram na água e conseguem mergulhar, eles conseguem enxergar os objetos na água com uma certa nitidez. O texto do Enem diz que a pupila deles fica pequena, e aí a luz consegue entrar e formar uma imagem nítida. Ou seja, eles conseguem enxergar melhor que algumas pessoas. Bom, eu acho que a gente pode se tornar um Moken. Vai ter que praticar um pouco, ok? Bom, mas vamos adiante. Então nós temos aqui a difração, gente. Presta atenção, a difração bem parecida aqui, né? Refração é quando a luz bate e entra. Refração é quando o som bate e entra, muda de ambiente. Mas essa mudança de ambiente tem que ter, por exemplo, um ambiente transparente, uma lâmina de vidro, se for no caso da luz, se for no caso da onda sonora. Por exemplo, se for no caso da onda de água, a água mudando de uma região mais rasa para uma região mais funda, ou seja, de maior profundidade. Então, quando a onda na água vai de uma região de maior profundidade para menor profundidade, ou ao contrário, isso também é chamado de refração. Moçada, gente, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Já falei da reflexão, da refração, da difração, que é um contorno de obstáculo. A onda vem, bate no obstáculo. Parte dessa onda consegue passar por esse obstáculo. Imagina que esse pincel seja uma onda. Se ele chegar nesse obstáculo, com essa configuração, vai bater e voltar. Mas, se essa onda chegar no obstáculo com essa configuração, olha aqui, ó, parte da onda vai passar pelo obstáculo, a outra parte vai passar pelo obstáculo. Imagine um muro que uma onda sonora vem, ó, este é um muro.
parte da onda passa por cima do muro e vai chegar lá na pessoa que está do outro lado do muro. Isso é a difração, contorno de obstáculos. Mas a gente vai falar sobre isso algumas vezes, nós vamos fazer algumas demonstrações, vamos deixar isso mais claro para você. Não se preocupa, tudo bem? Tá falando comigo? Tá me ouvindo? Beleza, ok. Interferência. Gente, quem não gosta de ouvir ou de ver um filme usando um aparelho de DVD e coloca lá o DVD propriamente dito, ou coloca um CD para ouvir uma música, gente, a luz bate lá no CD ou no DVD, aí lá dentro tem uns microfuros onde essa onda penetra e aí ela sofre difração e logo em seguida sofre a interferência. Ponto. Então, o que é a interferência? É o encontro das ondas. Esse encontro das ondas pode estar em fase ou fora de fase. Se elas estão em fase, a interferência é construtiva, fora de fase, a interferência é destrutiva. Quando a onda encontra em fase, duas ondas se encontram em fase, o resultado é uma onda maior. Se elas se encontram defasadas, naquele momento, a onda desaparece. Só naquele momento. Depois continua tudo show de bola, como se nada tivesse acontecido. Mas nós vamos abordar isso também um pouco mais adiante. Estou só fazendo aqui uma canjinha, só preparando o terreno para sua mente aí já ficar de olho no que vem pela frente. Polarização tem caído muito também no Enem, a ressonância e o efeito Doppler. Esses outros aqui eu vou deixar para falar ao longo da nossa apresentação. Gente, tudo bem? Show de bola? Ok, então vamos nessa. As cordas desse aparelho aqui, quando cutucadas, na verdade, estão sendo perturbadas. Então, quando você perturba alguma coisa, você está criando uma onda. Uma onda. Onda é a perturbação de um meio. Onda é a perturbação de um meio. O que você pode perturbar no meio? Olha, densidade, temperatura, a pressão, alguma coisa da matéria. Então, quando você perturba alguma coisa lá na matéria, você está criando uma onda. Olha a onda. Onda é perturbação. A onda ela consegue propagar energia, mas a onda não transporta matéria. Isso é muito falado em provas e você tem que ficar atento. A onda consegue transmitir energia, mas não propagar matéria. Por exemplo, se você tem um barquinho parado em uma superfície como essa folha, e aí a onda chega nessa folha, o que vai acontecer? A folha vai oscilar para cima e vai oscilar para baixo, formando cristas, formando vales, mas ela vai ficar parada. Aí você vai perguntar, ué, mas como é que essa folha se move? Aí já é uma outra questão, pode ser pela inclinação da água, algum vento, algum elemento pode provocar o deslocamento dessa folha, mas a onda não. A onda só provoca oscilações, ok? Então, veja bem, assim como as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós temos 7 fenômenos dentro da ondulatória. Você tem que ficar atento a esse número, 7. Bem, aqui é claro, eu coloquei para você alguns elementos da onda. Por exemplo, aqui eu tenho 3 ondas. Essa em azul, veja, olha, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É uma repetição. Lá no MHS, movimento harmônico simples, também eu posso representá-lo por ondas. Quando você vai fazer um exame, fazer um eletrocardiograma, que sai aquelas repetições, é um padrão ondulatório. Ou você está fazendo um exame e aí de repente aparece para você um osciloscópio. O osciloscópio mostra muito bem essas ondas. As ondas têm picos. Olha aqui essa que eu estou mostrando para você,
tem picos. Essa outra em azul apresenta 1, 2, 3, 4 picos. Mas não é só isso. A onda tem vales. Aqui eu posso observar quantos vales? 1, 2, 3. Então veja, partindo dessa posição, chegando aqui, eu consigo observar uma onda completa. A onda então tem uma parcela, que é meia onda, formada por uma crista, e outra parcela, que é o vale de onda. Então, a associação de duas parcelas, duas partes, formam uma onda. Eu posso dividir essa imagem em 4 parcelas. Conte comigo. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Posso dividir a onda em 4 partes. 1/4 de onda. Esse 1/4 de onda, eu digo que é lambda, o comprimento de onda, que é a distância entre 2 picos ou 2 vales. Isso me dá uma onda. Agora, preste atenção. Veja bem. Se eu começar a contar a onda dessa posição, onde eu vou ter uma onda completa? Aqui. Se eu começar a contar daqui, onde eu vou formar uma onda completa? Ou seja, um comprimento de onda. Ó. Um comprimento de onda. Ou seja, 2 partes, ou seja, uma crista mais um vale, sucessivos formam um comprimento de onda. Fechou? Entendeu isso? Ok. Então nós temos a letra C representando as cristas, a letra V representando o vale, essa letrinha grega chamada de lambda, né? Ela representa o comprimento de onda, que é a distância que uma onda ocupa. Por exemplo, se esse comprimento de onda é de 3 metros, então daqui de onde eu estou até uma posição seguinte, essa onda vai ocupar exatamente 3 metros. Mas se esse tamanho for de 1 metro, eu conseguiria distribuir 3 ondas completas para essa que eu disse que é de 3 metros. Fechou? Movimento brusco aqui, né? Dá até medo. Gente, atenção. A onda, ela tem repetições. Veja aqui, ó, são repetições. Ela tem altos, ela tem baixos. Isso pode ser muito rápido ou muito lento. Dói até de pensar, né? Muito rápido ou muito lento. Gente, olha só o detalhe. A equação fundamental para eu descrever um comportamento ondulatório é aqui, ó. Velocidade igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Se a onda vibra muito rapidamente, ela tem grande quantidade de energia. Se ela vibra pouco, ela tem pequena energia. Então, esse F de frequência indica a energia da onda. Você tem que ficar atento para isso. Por exemplo, vermelho, a luz vermelha, a radiação vermelha e a radiação violeta. Qual das duas que tem maior frequência? É um caso a se pensar. Uma pergunta que eu faço a você, estudante. Entre a radiação vermelha e a violeta, qual delas tem maior frequência? Eu vou falar que a violeta tem maior frequência. Se a violeta tem maior frequência, então, consequentemente, ela tem maior energia. Isso é uma coisa que nós vamos falar mais adiante. Então, aqui eu tenho a frequência, que é o número de repetições da onda no intervalo de tempo. T é o período, que é o tempo necessário para eu fazer uma onda, para eu observar uma onda. Então, olha atenção nesse dedinho. Olha o dedinho. O tempo, o intervalo de tempo para eu descrever esse movimento aqui eu chamo de período. Agora, o número de vezes que a onda repete essas mesmas características em 1 segundo, eu chamo de frequência. Então, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Se eu multiplicar a frequência pelo período, essa resposta vai ter que ser 1. Veja bem,
Se a frequência for 0,25, que número você pode multiplicar por 0,25 que dá exatamente 1? 4, né? 4 vezes 0,25 é igual a 1? Sim. Então, se 0,25 é a frequência, o período tem que ser igual a 4. O período é medido em segundos, a frequência é medida em hertz. Bom, a gente vai aprendendo isso, vai acostumando. Você que está se preparando para o Enem 2020, já deve ter visto esse assunto, ele é muito comum e está sempre presente no dia a dia das pessoas. Você, estudante, atenção. Então aqui, ó, essa imagem ela aborda o comprimento de onda. A distância entre duas cristas dá uma onda completa. Fechou? Muito bem. Vamos adiante, né? Aqui nós temos quantas ondas? 3 ondas diferentes, uma em vermelho, uma azul e uma em cinza. Essa azul ela é mais intensa. Depois, em segundo lugar, a cinza e em terceiro lugar a vermelha. Por quê? Você mede a intensidade da onda aqui, ó, nessa altura. Quanto mais alta essa onda é, maior a intensidade dela. Por exemplo, alô você. Eu falei alô você com uma certa intensidade. Digamos que a intensidade seja essa altura. Quando eu digo alô você, eu aumentei a intensidade. Então a intensidade de uma onda, moçada, é percebida por essa medida na vertical. Então aqui na vertical, se eu tenho uma unidade equivalente a 3 centímetros, abaixo eu tenho que ter 3 centímetros. Por quê? Porque a onda tem a parte superior, no caso, aqui dizendo 3 centímetros, aqui dizendo para baixo 3 centímetros. Isso eu chamo amplitude da onda. É a amplitude que indica a intensidade de uma onda. Fica comigo. Atenção, acompanha. É fundamental você entender isso. Perceba, as ondas estão presentes no nosso dia a dia quando nós conversamos, quando nós vemos um objeto, quando nós tocamos um instrumento, seja ele um piano, um violão, ou quando nós choramos, ou quando nós batemos uma pedra, ou batemos esse pincel aqui na lousa. É tudo ondulatório. Tudo bem?